Até mais. Até mais. Boa noite também para você de casa. Chapas que vão concorrer à presidência da Câmara. Uma é registrada, mas pode ter mudança. Pelo segundo dia, Patos de Minas confirma mais uma morte. Chegam a 99 óbitos em decorrência da Covid-19. Mortes na cidade quase dobram de novembro para dezembro. Procura por testes em laboratórios particulares em Patos de Minas dispara. Prefeitura de Patos de Minas não publica nova portaria para festas da virada, mas eventos, bares e restaurantes só até meia-noite com restrições. Cantor gospel é acusado de estupro de menino em João Pinheiro. Polícia procura por outras vítimas. Para quem vai viajar, o alerta sobre aglomeração. Entregue com atraso, o problema de travessia elevada agora é outro. Está fora dos padrões. Familiares de autistas e donos de animais fazem apelo para evitar fogos de artifício. Comerciantes de bebidas comemoram o resultado nas vendas. No ar, o NTV News. A obra da faixa de travessia elevada da Major Gotti está atrasada, mas outros problemas foram constatados. A faixa está fora dos padrões exigidos pelo CONTRAN. A travessia é essa que fica na rua Major Gotti. O local é bastante movimentado. Por meses, a obra para a construção da travessia trouxe transtornos aos moradores e motoristas, causando diversas reclamações. Como uma via foi impedida, os carros às vezes não têm a condição de ir e voltar, e até já aconteceu um acidente aqui na porta da loja já. A sujeira, além de tudo, porque quando eles começaram ali, eles foram arrumar a rua para essa parte da água escoar. E nisso ficou entulho aqui por mais de 15 dias. Então, depois aí passando cimento, onde tem os toldos da loja, os pinos todos foram tampados de cimento e sequer tivemos qualquer retorno, então nós vamos ter mais esse prejuízo. A obra está em fase de finalização. Neste último domingo, um ônibus quebrou ao passar pela travessia e espalhou óleo pela pista. A pista teve que ser fechada até que a prefeitura fizesse a limpeza do local. Os motoristas que passam pelo local alegam que a travessia ficou bastante inclinada e isso estaria dificultando a passagem de carros, motos e principalmente de veículos maiores. A resolução número 738 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para pedestres em vias públicas. Com relação à altura, segundo a norma, a travessia deve ser igual à da calçada, desde que não ultrapasse 15 centímetros. Em locais em que a calçada tem altura superior a 15 centímetros, a concordância entre o nível da faixa elevada e a da calçada deve ser feita por meio de rebaixamento de calçada. Com relação às rampas, a resolução do CONTRAN estabelece que elas devem ser calculadas de acordo com a altura da faixa elevada, com a inclinação entre 5% e 10% a ser estabelecida por estudos de engenharia, em função da velocidade e composição do tráfego. A nossa reportagem entrou em contato com o secretário de obras do município, que disse que não teve acesso ao projeto e por isso prefere não comentar sobre o assunto. Mauro Lima deve ir até o local após o término da obra para realizar uma fiscalização. Segundo o Coronel Campos, secretário de Trânsito de Patos de Minas, uma fiscalização também será realizada no final da obra. A secretaria também não teve acesso ao projeto executado na via. A nossa reportagem também entrou em contato com o secretário municipal de Planejamento, Júlio César Fonseca, principal idealizador da obra. Até o fechamento desta reportagem, ele não havia atendido as nossas ligações nem respondido às nossas mensagens. Um cantor gospel suspeito de estupro de vulnerável foi preso nesta segunda-feira em João Pinheiro. O delegado responsável pelo caso está à procura de mais vítimas de Obdiel Lucas. De acordo com a polícia, havia mandado de prisão temporária contra Obdiel Lucas, de 37 anos. As investigações apontam que meninos seriam abordados por ele nas redes sociais e convencidos a manter relações sexuais. Há cerca de 3 meses, onde restou apurado que o investigado, ele por meio de redes sociais, ele aliciava e entrava em contato com adolescentes entre 12 e 14 anos
para promover encontros com eles, encontros para ter relação sexual com esses adolescentes. Adolescentes com menos de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, e as apurações indicaram que o investigado ele manteve relação sexual com uma criança, com um adolescente de 13 anos de idade, e a partir daí, com a configuração desse crime de estupro de vulnerável, colhemos elementos, reunimos elementos probatórios aí que indicam que o investigado, essa prática é comum, vem ocorrendo há mais de 2 anos, e que ele pratica esses fatos contra os adolescentes. Então efetuamos a prisão dele ontem, a prisão temporária. Foi definido, por se tratar de crime hediondo, uma prisão com prazo de 30 dias, o que poderá ser convertido posteriormente em preventivo. Teremos então 30 dias para concluir as investigações e remeter os autos do inquérito policial para a Justiça, e o Ministério Público ali então poderá denunciá-lo e ao final ser condenado pelo crime, que tem uma pena de 8 a 15 anos aí. O governo de Minas Gerais anunciou nesta terça-feira a escala de pagamento dos servidores estaduais em janeiro, referente ao mês de dezembro. Entretanto, ainda não foi definida a data para o pagamento do restante do 13º salário. A primeira parcela do salário até R$ 2.000 será depositada no dia 11 de janeiro e a segunda parcela, com o restante do vencimento do funcionalismo público de Minas Gerais, será paga em 20 de janeiro. Os servidores das áreas da saúde e segurança pública recebem integralmente em 11 de janeiro. Sobre o 13º salário, o governo de Minas ainda não definiu quando pagará o restante. Uma parcela de até R$ 2.000 foi paga em 23 de dezembro, o que corresponde a 40% da folha. A seguir, para quem vai viajar, o alerta sobre aglomeração nesse momento de aumento de casos confirmados de Covid. E procura por testes em laboratórios particulares em Patos de Minas dispara. Com o aumento dos casos de Covid-19 em Minas Gerais, o governador Romeu Zema prorrogou por mais 6 meses o decreto de calamidade pública. O prazo terminaria em 31 de dezembro e agora vai até 30 de junho de 2021. O decreto foi assinado durante videoconferência com deputados estaduais, mas ainda será analisado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Minas Gerais confirmou quase 5.000 novos casos de Covid-19 em 24 horas. O número de infectados no estado se aproxima de 530 mil, com 479 mil já recuperados, de acordo com o informe estadual desta terça-feira. 8.850 pacientes estão em acompanhamento e 11.615 mineiros morreram em consequência da Covid. Bom, o Réveillon chegando e tem muito mineiro querendo ir para a praia, né? Pois é, gente, mas o alerta é sério sobre aglomerações nesse fim de ano. As autoridades recomendam não viajar, mas se não tem jeito, vamos tomar cuidado. Mesmo com a pandemia, o Brudson não abriu mão da viagem de fim de ano. Eu tenho uma casa aqui, eu tenho um interior, bem dizer, um interior com praia. Então, é uma cidade bem tranquila, não é um ponto turístico muito procurado. E por acaso ser própria, ser nossa mesmo, vai dar uma viabilidade melhor, mais tranquilo, poder estar ficando. Uma viagem bem diferente das outras que fez. Na praia eu tenho visto o pessoal estar um pouco mais distante, não está aquela aglomeração toda, apesar de ter muita gente que não está respeitando. Você vê muita gente sem máscara, e até mesmo em alguns comércios, alguma coisa, você vê muita gente que não está respeitando. Mas de certa forma você vê algumas pessoas também se mantendo um pouco distante um do outro. E com as festas, muitas pessoas estão viajando para passar a virada do ano no litoral, principalmente da Bahia, do Espírito Santo e do Rio. Em época de pandemia, isso pode provocar uma maior circulação do novo coronavírus e, consequentemente, gerar um aumento no número de casos. A situação faz com que médicos liguem mais uma vez o alerta e já se preparem para um possível colapso no sistema de saúde ainda no mês de janeiro. As taxas de transmissão estão aumentando, tá? Os leitos não estão de modo confortável nem no sistema público e nem no sistema particular.
e a gente está com um volume ascendente, a gente está vendo um crescendo de dados, e em paralelo a isso, a gente está classicamente vendo as pessoas relaxarem. E é bom não deixar os cuidados de lado e prestar muita atenção na higienização durante o passeio. Então, o exemplo da praia aí é fantástico, que apesar de ser um ambiente aberto, o que é bom, porque dispersa os aerossóis, a gente tem que lembrar que as pessoas estão próximas ali, né? Conversando, abraçando, dificilmente vai ter alguém de máscara, mantendo o distanciamento, né? Uma pessoa em cada barraca, não existe isso. E aí é o momento que a gente contamina, infelizmente. E caso alguém desista de viajar por conta da alta dos casos da Covid-19, este especialista em direito do consumidor dá dicas para evitar o prejuízo no bolso. Vamos supor que eles não facultam, eles não ofereçam ao consumidor essa possibilidade de remarcação no prazo de 12 meses, aí eles seriam, sim, obrigados a reembolsar o consumidor o valor referente ao, por exemplo, pacote turístico corrigido. A preocupação com o crescimento de casos e também viagens ou em receber familiares neste fim de ano tem provocado uma alta considerável na procura por exames que detectam o coronavírus. Em alguns laboratórios de Patos de Minas, o aumento foi de 1000%. O número de casos de Covid segue aumentando e a procura por exames para diagnóstico do vírus também. Neste laboratório de Patos de Minas, no comparativo de novembro e dezembro, o aumento foi de 1000%. No topo da lista dos mais procurados estão os exames para diagnóstico na fase aguda. A principal justificativa dos pacientes que procuram os testes são as festas e as viagens de fim de ano. Nesse final de ano, a gente notou uma procura aumentou em 1000% comparando de novembro para dezembro, né? Claro que esses números já foram maior no período anterior, mas voltou muito a procura. O que a gente diagnostica mesmo, que a gente evidencia, é o número de procura de exame por questão de viagem, né? Então, você está visitando seus pais, familiares, você quer fazer o exame para chegar lá tranquilo, né? Talvez para não estar levando o vírus. É um pouco até controverso essa questão, porque muitas das vezes leva-se um dia para o vírus começar a manifestar, mesmo você tá carregando ele, né? Então, mesmo o PCR, eles exigem ali que você esteja pelo menos com uns 3 dias de sintoma, né? O antígeno nasal de 3 a 5 dias, o sorológico vai detectar aí a partir do 7º, 8º dia, né? E um teste rápido aproximadamente 10 dias. O cuidado é perceptível, mas o que chama a atenção é que o número de casos positivos é preocupante. Nós observamos que nos últimos 10 dias a procura aumentou bastante e, infelizmente, o número de resultados positivos aumentou junto, tá? Eu acho que a gente até notou que teve um aumento maior dos testes positivos do que a outra época, tá? Tirando aquela época principal. E isso deixa a gente bem preocupado. Para os pacientes que ainda desejam se submeter aos testes, a boa notícia é que desde o início da pandemia, a tecnologia tem contribuído com a ciência. Os resultados ficam prontos em questão de poucas horas. O antígeno nasal, que é um exame bem específico, vamos falar assim, um exame bem validado mesmo, nós vamos conseguir entregar ele aí na média de 1 a 3 horas, se for coletado na parte da manhã, até na parte da tarde entrega, se coletado à tarde, no outro dia de manhã, no máximo, já está entregando o exame. E sorológico também. O quantitativo, né, que vai mostrar IgG e IgM. O principal exame, que é o PCR, que é para a fase aguda, né, a gente está conseguindo entregar resultados em até 24 horas, 36 horas. Então, isso é uma segurança maior. A pessoa ela consegue ter um resultado mais rápido, tá? O outro exame de fase aguda, o antígeno, tem o resultado no mesmo dia, porém a sensibilidade dele não é igual ao de um PCR, né? Mas então, assim, a gente acredita que a medicina laboratorial, né, está acompanhando agora. No começo da doença demorou um pouco a questão dos testes, mas agora os laboratórios já estão mais bem preparados e contribuindo mais nesse período da pandemia. Já no NTV News a gente fala de câncer de pele. É que as chances de desenvolver a doença aumentam no verão. E comerciantes de bebidas comemoram resultados nas vendas.
A pandemia do novo coronavírus mudou os costumes e os hábitos de muitos brasileiros. O consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, cresceu e muito. Prateleiras cheias e um ano de muitas vendas para o Max. Ao contrário de outros segmentos que enfrentaram uma dura crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o setor de bebidas esteve aquecido durante todo este ano. O aumento foi de 960% de março a outubro deste ano e de 195% em relação ao mesmo período do ano passado. Na lista das 5 bebidas mais compradas esse período estão a cerveja, uísque, ice, vinho e outros destilados. O aumento nas vendas do Max em todo o período de pandemia até agora foi de 35%, se comparado ao ano passado. Realmente aumentou bastante. Pandemia, o pessoal, com esses decretos aí, fecharam bar, restaurante, então o pessoal consumiu muito em casa, né? Então, com isso aí, teve um aumento significativo. As famílias ficaram mais reunidas e houve aumento nas vendas em estabelecimentos comerciais voltados a bebidas e em supermercados. O aumento, por exemplo, nesse supermercado foi de 10% e deve aumentar com o fim de ano, com a chegada das festas de Réveillon. Essa união de forma micro, né, não junta toda a família, mas de forma mais separada, ajudou, e o próprio feriado também veio a calhar, né, que as pessoas festejou-se mais. E para esse fim de ano certamente vai acontecer no mesmo formato. Eu acredito que o mercado, né, mesmo com as faltas de vasilhame, a produção de cerveja, essa linha tivemos alguns contratempos, mas as pessoas vão superar. Em Patos de Minas, as bebidas mais vendidas foram a cerveja e o gin, que já era fabricado há anos, mas só esteve em adesão agora. O gin é uma bebida já de muitos anos já, mas ela não destacava no mercado desde que de uns 3 anos para cá. O pessoal aprendeu a tomar o gin, né? O gin, e hoje é uma das bebidas mais consumidas. As mulheres adoram o gin tônica e ela tem várias opções de se fazer os drinks, né? E com isso o pessoal entusiasma mais e bebe mais. Já no Réveillon, a expectativa é que os espumantes vendam mais, um aumento que pode chegar aos 50%. No final do ano já mais é o espumante, o uísque, né? E nós estamos com essa expectativa aí que vai ter um aumento também significativo. Vamos ter muito na linha de cerveja ainda, que é o nosso carro-chefe, vende no mercado, absorve bem essa linha. Vamos ter espumante também, certamente vamos vender, e o refrigerante, que é o tradicional da família já, né? A chegada da vacina também deve aquecer o comércio, já que a economia mundial terá maior estabilidade. Acreditando que isso vai sanar, né, logo no início do ano, certamente a vacina vai virar e vai sanar. Nós acreditamos que a perspectiva, a retomada do crescimento da economia vai ser bom, e aquecendo a economia de forma geral, inclusive em Patos, o supermercado de forma geral, o comércio de forma geral, será bom certamente. Com o verão e sol a pino, uma preocupação volta a figurar no radar dos especialistas. No Brasil, 30% dos diagnósticos de câncer está na pele. Com a pandemia, veio o abalo na rotina das consultas preventivas, o que pode complicar o diagnóstico precoce, tão importante na luta contra a doença. A pele é o maior órgão do corpo humano e exerce funções importantes na nossa proteção. Ela regula a temperatura corporal, além de evitar a desidratação e a invasão de organismos estranhos. Mas é na pele que também pode ocorrer uma das doenças mais comuns diagnosticadas no Brasil, o câncer de pele, que representa cerca de 30% dos tumores registrados por aqui todos os anos. Nós temos alguns tipos de câncer de pele e eles vão ser classificados de forma geral como não melanoma, que inclui o carcinoma basocelular e o espinocelular. Esses cânceres de pele, eles são os mais comuns, como você falou, 95% dos casos. O melanoma, ele apesar dele ser uma porcentagem muito menor do que os outros, ele se destaca pela gravidade. A pandemia do coronavírus trouxe mais um agravante para esse cenário. Muitos pacientes deixaram de buscar assistência médica e a preocupação agora é com o diagnóstico tardio, principalmente do tipo melanoma, o mais agressivo e letal câncer de pele.
O risco de não realizar o exame é de que o melanoma se espalhe pelo corpo ao invadir a pele, atingindo os outros órgãos. Quando descoberto no início, a chance de cura é maior que 90%, porém, se atrasado, essa porcentagem cai drasticamente. As chances elas reduzem muito, porque o melanoma ele é um tumor extremamente agressivo, assim como a maioria dos tumores que são, quando diagnosticados, avançados, né? A imunoterapia é uma nova forma de tratar o paciente com câncer. Não é invasiva e não traz os clássicos efeitos colaterais da quimio e radioterapia. Medicação venosa também. O paciente vai na clínica a cada 3 semanas, a cada 2, a cada mês, aí depende muito do esquema que a gente vai escolher. Mas, em geral, ela não dá efeito colateral praticamente nenhum. Esse professor aposentado foi diagnosticado com câncer de pele, respondeu bem ao tratamento por imunoterapia, teve a remoção completa e está há 2 anos sem a doença. Surgiu um caroço nas minhas costas, perto da altura do ombro, e eu busquei uma orientação médica. O médico me pediu para fazer uma pequena incisão nesse caroço e fazer uma biópsia. E daí ficou clarificado que seria um melanoma, ou seja, um câncer de pele. Claro que eu fiquei muito chateado, mas eu busquei fazer o melhor possível para resolver o problema. No momento eu não tenho mais nada, depois de 2 anos, foi um sucesso total. O Instituto Nacional do Câncer estima a incidência de mais de 185 mil novos casos por ano no Brasil. Há sinais de alerta que uma pessoa deve ficar atenta. Sentiu alguma coisa diferente na pele. Já tem uma pinta e ela começou a mudar de característica. Começou a ter várias cores, a borda começou a ficar irregular, eu não consigo mais definir a borda. Começou a crescer, sangrar, é uma feridinha que ela não fecha. Isso tudo tem que chamar atenção e tem que fazer com que o paciente procure um médico que seja especialista nisso para avaliar e fazer o tratamento adequado. A exposição solar contínua e sem uso de barreiras de proteção pode custar caro no futuro. Além do protetor, né, o creme mesmo que a gente usa, as barreiras físicas são muito importantes. Então, lembrar do chapéu, lembrar de óculos e lembrar sempre da reaplicação do protetor solar. E muitas vezes a pessoa aplica uma vez e acha que está protegido para o resto do dia, e isso não é verdade. A seguir tem a análise da notícia. Em definidas chapas que vão concorrer à presidência da Câmara, uma é registrada, mas pode ter mudança. E os nomes mais escolhidos pelos pais batizarem os filhos em 2020. Na última década, quais foram os nomes mais utilizados pelos pais na hora de registrar os filhos? Você arrisca algum palpite? O ranking dos nomes mais registrados no período da década de 2010 a 2020 marcou uma reviravolta dos nomes simples, que ultrapassaram os nomes compostos e agora ocupam as primeiras posições entre os mais escolhidos. O levantamento reuniu dados de todos os 7.660 cartórios de registro civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 24 milhões de registros. Para os meninos, Miguel aparece no topo da lista, com 321.644 registros. O nome tem origem no hebraico Micael, formado a partir das junções dos elementos Micá e El, significando quem é como Deus. Na sequência, aparecem Arthur, com 287.886 registros, Davi, com 248.066 registros, e Gabriel, com 223.889 registros. Já na escolha dos nomes femininos, o primeiro lugar foi para Maria Eduarda, que teve 214.250 registros. Segundo o dicionário dos nomes, Maria Eduarda significa Senhora Soberana Guardiã das Riquezas. Em seguida vem Alice, com 193.788 registros, Laura, com 153.557 registros, e Sofia, com 147.579 registros.
Enzo Gabriel, que sempre aparecia nas listas anuais, ficou de fora do top 10 da década. E agora é a hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Hoje eu recebo a Ludmila Bahia ao meu lado aqui na bancada do NTV News. Ludmila, boa noite, como vai? Oi, Jéssica, boa noite para você que acompanha o NTV News. A gente chega para aquele momento de discutir algumas questões que marcam o dia. A gente começa falando sobre política, né? É que a gente ainda não tem, então, as chapas totalmente definidas na Câmara dos Vereadores de Patos de Minas. É isso, Ludmila? Pois é, Jéssica, essa é uma discussão que assim que termina a eleição, que são escolhidos os novos vereadores do município, já começa a fomentar aí qual ou quais chapas vão concorrer à presidência do Legislativo no município. E em Patos de Minas, até esse momento, segue tudo indefinido. Por enquanto, 2 chapas se apresentaram, uma inclusive já protocolou o ofício lá dizendo quais são os membros dessa chapa, mas os nomes prováveis, vamos mostrar aí na tela, de uma das chapas que é encabeçada pelo Ezequiel Macedo, do PP, são esses nomes aí que o Ezequiel nos disse que deve ser essa chapa que vai disputar a presidência da Câmara Municipal de Patos de Minas. Então, ele concorre como presidente do Legislativo, como vice-presidente José Eustáquio, do Podemos, segundo vice-presidente o Mauri, da JL, do MDB, a primeira secretária, a professora Beth, do DEM, e o segundo secretário seria Vitor Porto. Lembrando, Jéssica, que essa não é a chapa final, pode ter mudanças, porque essa chapa ela ainda não foi registrada. E essa chapa pode ter mudanças até mesmo minutos antes de ser iniciada a votação no dia 1º de janeiro. A outra chapa, essa sim, ela já foi registrada na Câmara Municipal de Patos de Minas, tem aí como presidente, um nome sugestivo como presidente a Câmara do Municipal de Patos de Minas, é o Bartolomeu, do DEM. A gente tem também essa tela para as pessoas seguirem melhor quais são esses nomes. O primeiro vice-presidente seria o Lázaro Borges, do PSD. O segundo vice-presidente seria Cabo Batista, do Cidadania. O primeiro secretário, o Daniel Gomes, do PDT. O segundo secretário, o João Marra, do Patriota. Essa chapa, olha só, a gente tem até um documento que ela já foi protocolada, já foi enviado esse ofício lá na Câmara Municipal de Patos de Minas, e todos esses membros, todos esses nomes que nós dissemos, assinaram no cargo referido dessa chapa encabeçada pelo vereador eleito Bartolomeu. Em conversa com alguns dos membros dessa chapa, Jéssica, o João Marra, por exemplo, ele nos disse o seguinte, que deve deixar essa chapa do Bartolomeu para ser criada uma terceira chapa. Lembrando que para concorrer à presidência do Legislativo tem que haver uma chapa completa. Uma chapa completa é formada por 5 nomes. Então, o João Marra, ele pode sair dessa chapa da qual ele assinou, a gente viu o documento aí, mas ele pode desistir e ser substituído por outro nome, por outra escolha do Bartolomeu. Isso pode acontecer um pouco antes da votação. O que não pode acontecer, e a gente tem aí um registro, o documento do registro interno da Câmara Municipal, que não pode haver a substituição do presidente. Entretanto, pode haver substituição de membros dessa chapa. Ou seja, a corrida à presidência do Legislativo de Patos de Minas ainda está em aberta. Por enquanto, a gente tem como certeza o Bartolomeu concorrendo à presidência de uma das chapas, na segunda chapa encabeçada pelo Ezequiel, e o João Marra
tentando aí criar uma terceira chapa para concorrer ao executivo, porque pode. Temos aí 17 vereadores, essas duas primeiras chapas, cada uma consigo totalizam 10, e uma terceira chapa totalizaria, portanto, 15 vereadores. Né? Então, é possível sim ter essa terceira chapa. A mudança, a grande mudança foi do João Marra, porque até então ele disse em diversas entrevistas que não queria concorrer à presidência da Câmara, mesmo sendo ali o vereador mais votado e sugerindo que poderia concorrer sim à presidência do Legislativo. Mas ele se disse no primeiro momento inseguro para ocupar esse cargo, mas agora, depois de conversas com aliados, com membros da própria equipe, ele decidiu que vai tentar sim concorrer à presidência da Câmara, e agora o momento é de articulação. Ainda não se sabe como é que vai ser essa conjuntura final e provavelmente a gente só vai saber lá no dia 1º, minutos antes da posse dos vereadores, junto ao novo prefeito e também vice-prefeito. Pois é, se mais uma chapa então existir, a disputa vai ser mais difícil, vai ser mais acirrada, né? Com certeza, voto a voto. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde. Um minutinho só. Estamos de volta com a NTV News e agora falando sobre saúde no quadro Análise da Notícia. Ludmila, a gente começa falando sobre enfrentamento à pandemia e a gente coloca na tela agora o boletim informativo de Lagoa Formosa. É que ele chamou a atenção por causa de um número específico, né? Esses óbitos em investigação estão aí há muito tempo, né? Jéssica, casos confirmados em Lagoa Formosa sobem dia a dia. Temos 3 registros de segunda para terça-feira, mais pessoas recuperadas, temos aí mais pacientes em acompanhamento, total de 2. E com relação aos óbitos, há muito tempo que Lagoa Formosa não confirma nova morte por Covid-19, ainda bem. O número parou em 16. Entretanto, esses 6 óbitos em investigação estão aí no boletim há pelo menos 3 meses. E a gente questionou a própria Superintendência Regional de Saúde sobre essa questão, a própria Prefeitura de Lagoa Formosa, responsável por abastecer esses números aí, o que teria acontecido. Porque lá no dia 23 de setembro havia e há ainda essa divergência nos números informados pelo Estado no boletim diário com os números divulgados pela Prefeitura. Se a gente pegar, por exemplo, o boletim de hoje da Prefeitura de Patos de Minas e for comparar lá com o boletim divulgado pelo Estado, sempre tem uma divergência. O boletim estadual nunca acompanha o número municipal e normalmente o boletim municipal ele sai na frente, ele informa antes a sua população a realidade local, até por questões de tomadas de medidas, de questões de políticas e orientações à população. Então, é de praxe que isso aconteça, mas às vezes pode acontecer do Estado divulgar antes que o município, só depois o município se sentir seguro para poder inserir esses números no seu boletim municipal. E aí até a Prefeitura de Lagoa Formosa, ela publicou uma nota informativa lá em 23 de setembro, na tela aí para o pessoal de casa relembrar, dizendo isso, que havia divergências e, portanto, seguiria as orientações do Estado com relação às confirmações dos óbitos de Covid-19 e assim abasteceria o seu sistema. Acontece, Jéssica, que já tem muito tempo esses 6 óbitos em investigação e a gente tem se perguntado por que tanta demora em descartar ou confirmar essas mortes em decorrência da Covid-19. A Superintendência Regional de Saúde disse, isso é uma informação de hoje, que cabe ao município fazer esse tráfego de informações para abastecer o Estado, para que depois, então, insira no seu informe estadual diário. A Prefeitura de Lagoa Formosa também foi consultada pelo jornalismo da NTV e disse que
para a gente consultar o boletim epidemiológico estadual. É aquela coisa, um jogando para o outro, nada fala coisa nenhuma e a população acompanha lá há 3 meses um informe que a gente não sabe o número real da situação da Covid-19 no município quando a gente fala de óbitos, porque acabamos de ver que são 6 óbitos em investigação e há tanto tempo. Há um problema, né? Só resta então saber como solucioná-lo e divulgar essas informações, porque como é que as pessoas do município vão conseguir entender e se portar em relação a isso, né? E cabe dizer também que é o município quem traz ali a confirmação desse óbito, porque essa confirmação é feita pelo médico que atende esse paciente e não lá a Secretaria de Estado da Saúde que vai cumprir com esse protocolo, que segue ali o que está registrado no registro de óbito do paciente. Então, é verificar lá o que consta no boletim de óbito, confirmar com o médico, confirmar com o histórico do paciente e acrescentar essa morte que a gente não quer, que não espera que isso aconteça, ou descartar, mas deixar claro, transparente à população, porque informação é vital. A gente mostra agora a situação de Patos de Minas na tela, os dados do Covid, do enfrentamento da pandemia nas últimas 24 horas aqui em Patos de Minas. E Ludmila, a gente está se aproximando das festas de final de ano e como que estão, né, o número de casos, como está o número de casos aqui em Patos de Minas nessas últimas 24 horas? Jéssica, ontem a gente falava que tinha uma situação mais confortável, porque de um boletim para o outro foram 5 dias de defasagem devido ao feriado da sexta-feira, mas olha só, de segunda para terça-feira temos aí mais 51 confirmações de Covid-19 em Patos de Minas e muitos mais casos, muito mais pacientes internados. Ontem era um total de 12, olha só, hoje já são 23 a quantidade de pessoas recrutando atendimento médico, pessoas internadas e também mais pessoas internadas em leito de UTI, mas com mais gravidade aí com relação à Covid-19. Temos mais pessoas também em isolamento domiciliar, hoje são 391 pessoas ao todo e infelizmente Patos de Minas registra mais uma morte em decorrência da Covid-19, nós nos aproximamos agora de 99 mortes ao todo até esta terça-feira em Patos de Minas, infelizmente, Jéssica. Vamos colocar agora na tela a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. A gente então tem mais pacientes internados e nessa tela, Ludmila, a gente ainda coloca os pacientes de outras cidades que são recebidos aqui em Patos de Minas para tratamento. Olha só a quantidade de pessoas internadas em Patos de Minas entre suspeitos e confirmados nesta terça-feira. Ontem eram 19, hoje 28. Com isso, cresce o percentual de ocupação, leitos clínicos, de UTI, tanto em hospitais públicos quanto privados. E o temor das autoridades, eu até conversava com uma pessoa da vigilância epidemiológica, é daqui para frente, porque as festas de final de ano sugerem aglomeração e o temor é que esses encontros terminem com mais pessoas infectadas e se os números agora já não estão favoráveis, imagina daqui para frente. Pois é, a gente então está em uma terça-feira, faltam poucos dias para a virada do ano, essas festas aí estão chegando, a gente vê números de casos aumentando, procura por testes, por mais que as pessoas que pretendem fazer alguma festa ou viajar façam os testes para ter um pouquinho mais de tranquilidade, né, para se reunir, ainda não é o ideal. E agora a gente se pergunta, como que fica, né, com essa virada de ano e com tudo isso chegando? A nossa equipe conversou, né, com o pessoal do Centro de Enfrentamento à Covid-19 aqui em Patos de Minas sobre essas orientações, né? Qual será o comportamento? Patos de Minas poderá ou não realizar festas da virada? É o que a Paula Mota nos conta agora. Boa noite, Jéssica, Ludmila, pessoal de casa. Bom, a respeito aí das celebrações, eu estou aqui com o Célio Adriano, que é coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, para saber como que vai ficar o ano novo aqui em Patos de Minas. Boa noite, Célio. Primeiramente, muito obrigada pela participação. Conta pra gente como que vai funcionar, vai sair uma nova portaria, como que ficam as celebrações de ano novo aqui na nossa cidade. Bom, boa noite a todos. Bom, a questão continua valendo, o que já não tem nenhum decreto novo, os horários são os mesmos, até as 24 horas.
As casas de eventos poderão funcionar com 6 horas, né, as que forem realizar algum tipo de evento. E são as mesmas condições, os protocolos vigentes. Inclusive, na questão de data, independente que a gestão vai até 31, ele continua vigente até o novo gestor ou conseguir na mesma direção ou mudar alguma questão relativa a isso. E aí, para a gente entender, né, nos protocolos que já estão nas portarias, determina-se a questão da capacidade de pessoas nesses locais, questão de horários também, como o senhor já adiantou? Sim, continua com a capacidade em eventos até 30%. Nos bares e restaurantes continuam as mesmas orientações, que é o distanciamento das mesas, no máximo 8 pessoas, circulação interna com máscara. Então as condições são as mesmas e peço aí, você que são empreendedores da área, que façam, que sigam o protocolo, principalmente para ter o cuidado com as pessoas que vão estar circulando lá nesses locais de bares, restaurantes, né? Para a gente entender, então, a portaria ela não tem um prazo determinado. Como o senhor disse, fica a critério do próximo gestor determinar se vai mudar alguma coisa ou não, é isso? Sim, exatamente. Nesse caso específico, como envolve saúde pública, né? E foi um decreto específico para isso, ele não tem a validade porque ele é exclusivamente para esse fim. Então, o novo gestor, quando ele tiver assumido agora a partir do dia 1º, ele verá o que vai ser, pode ser útil, o que vai continuar, o que não vai continuar, e ele que vai tirar esse decreto ou não, vai depender mesmo deles a partir da semana que vem. Mais alguma orientação para o pessoal que está nos assistindo agora? Bom, a respeito das orientações e protocolos, eu sempre falo que o cuidado vem das pessoas, do usuário em si, então tem que ter cuidado. Festa a gente tem todos os anos, né? É importante, pode ir para o bar, pode ir para situações que forem, mas sigam os protocolos, sigam as orientações sanitárias, porque ela vai ajudar você e o ente querido para que não aconteça nada de grave. E peço para vocês tenham cuidado. E feliz ano novo para todos e que esse ano que vindouro, né, seja bem melhor do que a gente passou esse ano. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Com vocês aí no estúdio. As recomendações são mais duras, né? Quem não queria aproveitar uma virada de ano da maneira tradicional, com amigos, né, em uma grande festa, mas é um cuidado muito necessário, né? E como é, Jéssica, porque o retrato hoje não é nem um pouco favorável e se esses cuidados não forem tomados, certamente teremos dias muito difíceis em janeiro e meses subsequentes. Então é uma cautela. Ou seja, em Patos de Minas não teremos aí festas da virada, porque esses locais podem funcionar até a meia-noite. Obviamente que quem vai querer ir para um lugar desses, não vale a pena, tendo né? que, antes de falar Feliz Ano Novo, estar se despedindo daquelas pessoas. Então, não tem essas grandes festas de virada, conforme a gente tem normalmente nessa época, também em Patos de Minas. Esse ano diferente, seguindo o protocolo, bem como o Célio explicou aí, do que já está em vigor. O prefeito eleito Falcão só vai determinar se continua com essa portaria atual ou se vai fazer algum ajuste quando tomar posse. A posse está marcada para 18 horas do dia 1º de janeiro, ou seja, já vai ter passado aí a festa da virada que poderia implicar alguma mudança em relação aos festejos na cidade. Mas essa fala de cuidado, Jéssica, ela implica até mesmo para aqueles eventos que vão ocorrer dentro das casas, né? Que as pessoas tomem as medidas necessárias, conforme a gente já falou várias vezes nessa edição, porque esse tom de cuidado, vamos celebrar, vamos desejar um ano melhor, porque todo mundo merece, mas com as devidas precauções, os devidos cuidados e cautela, porque certamente no topo da lista da maioria, se não de todo mundo, está lá saúde. Então, cabe a nós tomarmos as medidas agora para que viremos o ano e continuemos o nosso 2021 com muita saúde.
E para a gente reforçar essa questão da importância desses cuidados, Ludmila, a gente coloca na tela agora a questão sobre os óbitos, um comparativo dos óbitos de novembro para dezembro aqui em Patos de Minas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, em todo o mês de novembro foram confirmados 343 novos casos de Covid-19 e o número chegou a 3.189 infectados. Também foram registradas mais 7 mortes em novembro, chegando a 85 óbitos ao todo. Em dezembro, os números dispararam e olha que o mês ainda nem terminou. Foram mais 944 confirmações até 29 de dezembro, um total de 4.158. Até esta terça-feira, foram registradas mais 12 mortes. Patos de Minas tem agora 99 óbitos em consequência da Covid-19. Os dados, então, só reforçam a importância desses cuidados nesse momento, né? Em que todo mundo quer se reunir, quem não quer, né? E aí é a hora de colocar em prática, né? Tudo isso que a gente já aprendeu durante essa pandemia e agora, nesse momento de festas de fim de ano, é possível, sim, comemorar a virada com pessoas do seio mais íntimo, em família, e mantendo todos os cuidados. De novo, a gente ratificou essa questão dos números preocupantes da pandemia em Patos de Minas, um crescimento brusco aqui, quase 3 vezes mais em relação a novembro, quase o dobro de mortes de novembro para dezembro, e dezembro ainda não terminou. Temos mais 2 dias aí para contabilizar em boletim, para a gente verificar a situação do fechamento desse ano ou desse mês, até para a gente comparar com meses que antecederam a dezembro. Fato, Jéssica, é que vamos comemorar, vamos celebrar, vamos pedir com cuidado, com cautela, tomando as medidas necessárias para que entremos 2021 com o pé direito e fiquemos assim. Bom, o NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigada, Ludmila. A gente volta a se encontrar amanhã, mas antes disso tem espaço feminino, né? E conta pra gente o que você preparou para a edição de amanhã. A gente está no clima de fim de ano no Espaço Feminino desta quarta-feira, quase véspera, né, de ano novo aí. E nós vamos falar de cores. Aquelas cores que nos inspiram, que têm significado, e muita gente mais até antenada com relação a isso, justamente por conta desse ano turbulento demais. Então, será que a cor pode influenciar, nos favorecer em algum sentido, de alguma maneira? A gente vai falar sobre isso. E com relação a metas, muita gente deixou aí pelo caminho as metas de 2020 difícil, né? E não é para menos. Todo mundo teve que mudar o curso das coisas, fomos obrigados a enfrentar a vida de uma maneira diferente em 2020, mas a gente vai falar sobre isso, para que a gente não fique tão frustrado, porque 2021 vem aí com muitas promessas e boas promessas, e que elas se cumpram. Então amanhã a gente se encontra às 18 horas no programa Espaço Feminino aqui pela NTV. Assista pelo canal 8.1, pela internet, no nosso site ntv.tv.br e também pelas redes sociais @NTV Patos de Minas. Eu espero todo mundo. Obrigada pela companhia. Beijo. Tchau, tchau. A gente volta amanhã às 19 horas. Tenha uma ótima noite.